Boa tarde, é com alegria que iniciamos as tarefas doutrinárias da tarde de hoje. Nós vamos dar continuidade à temática de março, influência espiritual. Hoje aconteceria o seminário Perturbações Espirituais com o nosso irmão Marco Antônio. Devido às circunstâncias que estamos vivendo, resolvemos adiá-lo para uma data oportuna e hoje faremos a palestra doutrinária virtual da mesma temática, Perturbação Espiritual, com o nosso irmão Marco Antônio, que gentilmente gravou a sua palestra para nós. Ao final da nossa palestra, nós teremos o segundo momento dos nossos trabalhos. Nós vamos nos colocar receptivos para receber as energias salutares enviadas por nossos irmãos encarnados e desencarnados, porque é o momento do nosso passe coletivo, que a espiritualidade se utilizará dos fluidos espirituais e também dos fluidos dos nossos irmãos encarnados passistas, que estarão se colocando em posição mental de doação e nós em posição mental de recepção para receber todo o benefício que o alto nos manda sempre. Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz e no seu amor e que tenhamos todos um excelente aprendizado para aplicar em nossa jornada evolutiva, em nossa caminhada de espírito imortal. Tenhamos todos uma ótima palestra. Muita paz. E aí, pessoal? Vamos lá. Inicialmente, muito boa tarde a todos os amigos queridos do Nepom. Estamos aqui num estúdio muito improvisado, né? Tudo é novo, é a primeira vez que eu faço esse tipo de gravação, então tem aqui fone de ouvido, enfim, a gente vai improvisar para bater um papo. Quero que vocês não vejam isso como uma palestra. Infelizmente ainda não temos condições de interagir por meio de perguntas e respostas, mas ao final desse período que estivermos juntos, eu acredito e espero igualmente que possamos transmitir aos amigos que nos derem o privilégio de ouvir-nos algumas informações que julgamos bastante oportuna. Nós vamos conversar nessa tarde sobre o tema perturbação espiritual. Tá? Só fazendo inicialmente uma introdução no sentido de que a perturbação ela é resultante de algo que acontece que nos tira da normalidade. Então nós temos inicialmente um estado de normalidade sobre o qual incide um fato gerador e esse fato gerador nos leva para um segundo estágio em que a marca deste momento futuro é um momento recheado de desconforto e que nós poderemos considerar como estado de perturbação ou desequilíbrio. Mas em se tratando de perturbação espiritual, é uma condição de desequilíbrio que pode vir experimentada por força ou de desajuste do próprio indivíduo. Vejam só, os nossos pensamentos, quando desalinhados, quando mal direcionados, podem produzir esse estado de perturbação. Então, o fato de gerador está dentro do próprio indivíduo. E pelo fato de estar dentro do próprio indivíduo, se esse processo perdurar por muito tempo e a depender dos danos, podem conduzir essa criatura a um processo de autoobsessão. Agora, se essa condição de desequilíbrio ela vier de uma fonte externa, por meio do acolhimento de sugestões oriundas do mundo espiritual, esse estado futuro caracterizado como um processo obsessivo. Tá? E os processos obsessivos inicialmente foram muito bem descritos por Allan Kardec na questão 237 do Livro dos Médiuns, onde deixa-nos clara a percepção de que toda e qualquer obsessão tem caracteres muito diversos. Uma obsessão nunca é igual a outra. Os fatos causais, o que gerou o processo obsessivo, variam de indivíduo para indivíduo. Portanto, se as causas variam ao infinito, os resultados também assim variam. Portanto, o grau de constrangimento
ao qual é submetido uma pessoa não será o mesmo do que o grau de constrangimento de um outro processo obsessivo. Então, é preciso muito cuidado, muito tato, tanto no processo dos tratamentos em si, quanto nos diálogos que mantenhamos, seja por meio do atendimento fraterno, nas pessoas que estão enquadradas, né, dentro dessa perspectiva, quanto nos diálogos estabelecidos nas reuniões mediúnicas, para onde são conduzidos os agentes fomentadores dessas situações. Tá? Os efeitos, via de regra, que podemos observar, aqui como diz efeito, é a classificação que Kardec apresenta, né? Aliás, são os espíritos que fazem essa classificação em obsessão simples, fascinação e subjugação, apresentam características distintas umas das outras. Por exemplo, na obsessão simples, o que se observa basicamente é uma infestação do nosso campo mental. Nós estamos vivendo um momento de bastante efervescência no que diz respeito ao Covid-19, nessa disseminação de um vírus. O indivíduo, para manifestar a sua doença, de certa forma, tem que estar contagiado, e nós diríamos que o processo obsessivo guarda uma semelhança a esses processos mórbidos, né, relacionados à nossa saúde. Então há um contágio inicial e esse agente patógeno reage de forma diferente em cada indivíduo. Inicialmente nós podemos ter uma manifestação simples, ou seja, os nossos pensamentos ficam conturbados, ficam permeados por outros pensamentos que se confundem com o nosso. É uma ideia que tenta constantemente se sobrepor à nossa, e isso é a marca característica da obsessão simples. Quando esse processo se avança na linha do tempo, o indivíduo pode mergulhar num estado de fascinação. Esse estado de fascinação já é a marca característica quando o indivíduo perde ou as suas noções de certo, de errado, a noção de tempo, de espaço, elas se alteram. Então há uma alteração no nível da consciência. O indivíduo ele deixa de perceber que a sua conduta, o seu comportamento está inadequado. E somente ele e aqueles com os quais este indivíduo se sintonizam deixam de perceber essa realidade. Esse é o processo típico de fascinação. E nós encontramos isso muito, tanto a nível de indivíduo quanto a nível de grupos. Existem grupos hoje que estão fascinados por uma ideia, fascinados por uma pessoa, e essa pessoa também, da mesma forma, acaba arrebanhando no entorno de si aqueles que pensam da mesma maneira. Caso esse processo se alongue na linha do tempo, pode mergulhar num quadro mais complicado, que é o da subjugação, onde nós temos o comprometimento dos centros da vontade e também os centros da motricidade. Então a vontade agora já está dominada por uma vontade superior à do indivíduo e comprometimentos também no sistema da motricidade. Há casos interessantes, quando digo interessantes, porque eles são casos dignos de estudo. Não é interessante o indivíduo passar pelo processo, em que nós temos pessoas que se veem privadas de determinadas funções orgânicas por esta ação, que é uma transmissão, não somente agora de um pensamento, mas de uma vontade que passa a controlar o sistema orgânico do indivíduo. Esses processos de subjugação são bastante complicados e requerem muita atenção no seu trato. Tá? Existe uma falsa ideia de que um processo obsessivo ele é facilmente rompido. Isso não é uma verdade, né? Mesmo aqueles que estão na fase da obsessão simples, por terem o seu campo mental já comprometido, demanda um certo tempo para que o indivíduo perceba a necessidade de mudar o fluxo do seu pensamento,
passar a perceber os pensamentos que lhe são sugeridos, identificar se esses pensamentos são corretos, incorretos, se estão alinhados, né, com a ética e com a moral pregada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso demanda um tempo. Então não será pelo número de passes, pelo número de palestras assistidas, que esse processo extinguir-se-á, mas sim guarda uma relação direta com a vontade do indivíduo em realizar em si o seu processo de autotransformação. Mas dentro dessa perspectiva de dialogarmos um pouco mais sobre essas perturbações, analisemos a questão da obsessão simples. Tudo começa com a recepção de uma ideia. Jesus já nos advertia para que tivéssemos a vigilância e a oração. A vigilância é esse filtro, esse guardião que representa a nossa consciência. A consciência envia um alerta, mas porque, na maioria das vezes, o homem se encontra com a sua consciência adormecida, ainda num estágio de sono, ou quando muito no estágio de sono com sonhos, são os estágios mais iniciais desse processo de despertar da consciência. Nessa fase é muito difícil nós distinguirmos a qualidade da sugestão que nos sirva, a não ser que seja uma ideia estapafúrdia, uma ação agressiva. Mas nos processos, por exemplo, sutis, em que as mentes que intentam derramar sobre nós ideias que trarão um malefício a longo prazo, se vale de estratégias mais variadas possíveis. E como que, utilizando de ardis, de palavras que caem bem aos nossos ouvidos, fazem com que nós acolhamos essa ideia perturbadora logo de início, sem realizarmos uma análise mais aprofundada, de forma a nos tornarmos mais cônscios do que está sobre nós sendo oferecido em forma de imagem, de informação, de som, de experiências gustativas. A ideia, ela tem que ser analisada para que ela não encontre campo, para que, uma vez acolhida, inevitavelmente nós iniciamos um intercâmbio mental. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Há um intercâmbio permanente, inevitável. Onde quer que nós estejamos, nós estamos em troca constante, em troca permanente. Então, por exemplo, neste momento, eu estou me valendo de um recurso para passar informações que eu espero que sejam valiosas para os amigos, e nesse momento nós estamos em troca. O ambiente em que eu me encontro, ele é um ambiente que está saturado de fluidos, espero eu, de natureza superior. Eu não estou percebendo conscientemente, mas está ocorrendo essa troca. Então, essa troca é de todo momento. E se nós fizermos uma análise da questão 456 a 472 de O Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que o mundo espiritual conhece os nossos pensamentos mais secretos. Nós não conseguimos esconder a nossa verdadeira natureza. Eles agem sobre o nosso pensamento. E, na maioria das vezes, são eles, que nos dirigem. E nós não nos damos conta disso. É lógico que não tem assim uma relevância saber se o pensamento é meu ou me é sugerido. O que é relevante é saber se esse pensamento que eu produzo, independente da fonte ser minha ou externa, se esse pensamento ele tem fundamentação evangélica, se possui bases éticas, se possui bases morais, porque a partir deste pensamento é que outras conexões serão estabelecidas. Então, esse contato inicial
E esse intercâmbio permanente que é estabelecido vai gerar ideias, pensamentos elaborados, que podem ser perturbadores ou não. Se forem ideias e pensamentos perturbadores, imediatamente estaremos entrando em sintonia com mentes ociosas, indisciplinadas, viciadas e rebeldes. Bom, estabeleceu-se a sintonia, vamos receber um impulso. Esse impulso correspondente à ideia captada ou produzida por nós. Bom, recebendo este impulso no nosso íntimo, nós vamos de alguma forma acatar essa sugestão. E quando nós acatamos essa sugestão, nós agasalhamos essa sugestão, nós vamos passar de alguma forma a alimentar, a vitalizar pela repetição, pelo desenvolvimento dessa ideia. Aqui eu vou dar um exemplo. Você está no mercado, passa nas gôndolas de bebidas alcoólicas e lhe surge um pensamento: compre. Bom, a pergunta que se faz é: eu bebo diariamente? Eu tenho o hábito da bebida? Não é que a bebida ela é pecaminosa, não. Não é essa a perspectiva. Nós estamos falando a ideia, o pensamento que nos chega de assalto e nós não observamos. Aí você acata a ideia, compra a bebida, leva para casa e bebe. No dia seguinte, novamente vem esse impulso de reforço à ideia inicialmente acolhida. Se a partir daí eu não começar a estabelecer uma relação entre o impulso que eu recebo, a sua finalidade, e se realmente eu preciso daquilo, se eu repetir o comportamento, aquele hábito, eu posso lentamente ser conduzido lá na frente a manifestar, por exemplo, um processo de viciação pelo álcool. Então, denota nesse caso, um exemplo fortuito, uma intenção por detrás, né? Porque há dentro do indivíduo predisposições para isso. Bom, essa é a fase da recepção da ideia. Essa troca que se estabelece, uma vez que a ideia perturbadora ela está fixada na nossa mente, ao longo do tempo, ela tende a ocupar cada vez mais espaço no meu campo mental, conduzindo-me a uma necessidade de experimentar uma vez mais os momentos iniciais que me foram sugestionados, e cada vez mais numa intensidade maior. Isso eu posso fazer um paralelo com a maledicência, com as alterações na nossa emoção, desejos, por exemplo, de manifestação da ordem sexual, além dessa questão citada como exemplo da bebida e outras tantas, né? Esse processo, ele vai despertar as nossas tendências, as nossas preferências emocionais e intelectuais que estão guardadas lá na profundeza do nosso psiquismo, as nossas áreas das memórias profundas. Esses espíritos têm a capacidade, esses pensamentos, eles são direcionados das nossas áreas de sensibilidade. E uma tendência que precisa ser redirecionada, reeducada, um comportamento emocional ou uma elaboração intelectual mal conduzida pode fazer com que, de uma ideia surgida, se estabeleça graves processos obsessivos. E nós temos hoje indivíduos dominados pela intelectualidade, né? Mas a intelectualidade deles sendo direcionada para o mal.
para o descaminho das pessoas, ou para produzir processos de ruptura com a verdade, de modificação de narrativas, e que por detrás dessas ações estão presentemente bastante inteligentes. Tá? As nossas tendências, portanto, as nossas preferências emocionais e as nossas preferências intelectuais, quando possuidoras de caracteres negativos, né, são aquelas mais suscetíveis de despertarem recordações perniciosas. E esse é um conjunto que nós poderíamos afirmar que é um conjunto que se constitui um veículo, uma porta de acesso a esse pensamento invasor. E na medida em que esse pensamento ganha campo, ou ganha espaço dentro do campo mental, nós vamos perdendo uma capacidade que é muito importante para a saúde mental, que é a capacidade de nós termos a polivalência de pensamentos. Então, por exemplo, eu estou falando nesse momento, os amigos devem estar me ouvindo, me vendo, fazendo o seu juízo de valor, aceitando o que eu falo, mas também recusando. Essa capacidade de aceitar e recusar é uma característica da polivalência mental. E terminada essa exposição, cada um vai fazer, né, o julgamento do todo, as suas observações e aproveitar aquilo que for possível na sua vida de relação. Essa é a polivalência. Estabelecer juízo, critérios de avaliação, seja lá o que for. Mas no processo obsessivo, nós vamos perdendo a polivalência na linha ao longo do tempo e nos dirigindo ao monoideísmo, ou seja, só um pensamento dominante. Tudo que gira em torno da nossa experiência de vida passa agora a ficar submetido a essa ideia predominante. E isso é a base para a fascinação e para a subjugação. Quer ver aqui? Vou dar um exemplo. Vamos supor que nós estejamos sob a ação de um espírito que nos queira fazer mal, mas se valendo das nossas preferências intelectuais. Então é aquele profissional que vai usar da sua intelectualidade, do seu potencial cognitivo, para dominar as outras pessoas, sem aperceber-se de que ela mesma está sob a ação de espíritos que estão, por sua vez, dominando o indivíduo. E tudo vai gerar em torno de uma ideia. Por exemplo, uma promoção social, ou uma promoção dentro do seu local de trabalho. Há um objetivo de ser promovido de função, de assumir um cargo de gerência. E esse indivíduo vai fazer de tudo que estiver ao alcance dele para que seu objetivo seja atingido. Então, ele deixa de ver o todo e passa a centrar o seu pensamento apenas na monoideia, num pensamento fixo de obter a sua promoção no campo profissional. Ok? Vamos lá. Bom, o que isso acarreta? Quais são os reflexos que nós poderemos perceber na vida de relação do indivíduo? Manuel Filomeno de Miranda chama isso de síndromes da inquietação. São reflexos bem característicos da obsessão simples. O indivíduo nessa fase ele passa a desconfiar de tudo e todos. Tudo e todos. Há uma grande conspiração para produzir um dano nessa pessoa. E isso gera um estado de insegurança pessoal. Se você vai para a rua, você se sente inseguro, volta para o lar. Se você está no lar, você se sente desconfortável, quer demandar a rua. Outro reflexo são as enfermidades de pequena monta. São dores, mal-estares, desconfortos generalizados na saúde, aonde o indivíduo demanda os hospitais, as clínicas, faz exames, seus exames clínicos são todos normais, mas ele tem um quadro sintomatológico, que é a chamada psicossomática, né? Onde você adoece
não fisicamente, mas mentalmente falando. Outras pessoas experimentam insucessos continuados. Não conseguem emprego, não conseguem um relacionamento, isso gera angústia, incertezas, perturbação interior. Nós acompanhamos um caso de uma senhora que toda vez que ela ia fazer um processo seletivo para arranjar o seu emprego, ela sentia que ela estava sendo consumida no seu campo mental, lógico. Ela não conseguia sequer prestar atenção na pergunta que o entrevistador lhe fazia. E, invariavelmente, ela começava a suar. Ela não era uma mulher insegura. Não era uma pessoa despreparada. Era a ação obsessiva-agressiva sobre o seu campo mental que ela fazia com que ela entrasse num estado de perturbação e não conseguisse prestar atenção na pergunta, produzindo respostas desconexas. O segundo passo, ela experimentava uma inquietação crescente, sem causa. Aonde quer que a pessoa estava ou estivesse, ela era tomada de aquele desconforto, aquele estado de insegurança profunda. Além dos pensamentos repetitivos, né, e incomodatícios, aquela incidência constante, como se tivesse uma voz interior repetindo sistematicamente uma mesma palavra, um mesmo comandamento. Bom, se eu tenho esses reflexos no meu dia a dia, o indivíduo passa a adotar determinados comportamentos que podem, igualmente a esses reflexos, sinalizar um processo de interferência espiritual, quais sejam atitudes inusitadas. Do nada, imaginemos que um frequentador, né, aí do Nepom, que tenha um padrão de vestimenta já consolidado, e de repente o indivíduo chega lá no Nepom com aquele cabelo punk, pintado de roxo, uma camisa preta com caveiras. Tudo estranho, uai. O que está acontecendo? Bom, foi uma vez só, né? De repente vinha de uma festa, sei lá. Agora imagine, esse comportamento se torna repetitivo. Isso chama a atenção. São atitudes que nós passamos a adotar que costumeiramente não eram por nós adotadas, né? O comportamento também ambivalente, né? Essa ambivalência entre equilíbrio e desequilíbrio, depressão e a excitação, são marcos característicos que sinalizam um processo obsessivo em curso. Aqui nós estamos falando de perturbações de ordem espiritual, tá ok? E as chamadas reações intempestivas. A gente reage de forma muito mais intensa do que a situação requer. Então é como se nós usássemos de uma força muito superior àquela necessária para conter uma determinada demanda. Beleza? Então, se a gente se fosse possível mostrar os gráficos que aqui estão elaborados, nós teríamos uma faixa. Essa faixa aqui é a faixa de movimentação da nossa personalidade. Então, existe uma faixa superior de exaltação e uma faixa inferior de introspecção. Tudo que acontece dentro desse espectro é normal. Eu posso ficar um pouco mais exaltado, um pouco mais introspectivo. A ação que ocorre desses pensamentos estranhos nessa faixa de variação normal, conduzindo o indivíduo a um estado de excitação excessiva, de uma introspecção profunda, é que chamam a atenção, é que fogem dessa normalidade. Como eu disse no início, se esse processo for continuado, né, esse ciclo de domínio for expandido, a capacidade de juízo vai sendo afetada. Lembrem-se que eu falei que a nossa saúde mental, um dos traços característicos é a capacidade de nós termos pensamentos polivalentes e não perdermos a capacidade de analisar, fazer um valor de juízo, rechaçar
ou adotar a sugestão ou a informação que nos chega. Na obsessão sempre isso fica conturbado e na fascinação nós perdemos literalmente essa possibilidade, porque a fascinação é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsediado. São ideias fixas, imagens hipnotizantes, fantasias, e aliás, em fantasias mediúnicas hoje, nós temos aos borbotões. Mensagens que recebemos, embora não sejamos nenhuma autoridade no assunto, mas algumas que lemos evidenciam que o indivíduo que a escreveu, o seu autor, o autor espiritual, o pretensamente espiritual, é possuidor de uma capacidade imaginativa tamanha que o seu discurso ele se torna uma verdadeira obra de ficção. Então esse é um marco característico do processo da fascinação. Os nossos pensamentos no processo fascinatório, os produzidos por nós mesmos, eles perdem espaço e avolumam-se agora os pensamentos de autoria elaborados pelo agente causador do processo obsessivo. Então a nossa mente agora fica como que condominiada por um outro personagem. Os pensamentos eles se misturam muito e nós perdemos essa capacidade de fazer não somente a distinção da fonte, mas de fazer o juízo de valor. Nosso senso crítico ele praticamente se extingue. Então há um aumento da presença dominante do pensamento do nosso obsessor. Essa é uma fase muito difícil e a fascinação ela é dificílima, porque tem que ter uma vontade muito forte de se desconectar daquelas sugestões. E esses espíritos fascinadores são tão inteligentes que eles trabalham as nossas fraquezas por meio da exaltação das nossas vaidades. Não, você é o melhor médium do mundo, você é o principal passista da casa, você é um excelente expositor, você é um excelente líder de classe, você vai ser um político de grande valor para a sociedade, um líder no meio empresarial. Mas às vezes nós não temos essas qualidades, mas elas nos são exaltadas porque é algo que, de certa forma, eu desejo, eu almejo, e não consigo perceber, às vezes, no ridículo em que eu me encontro, para o qual sou arrojado, porque já de há muito eu tive cerceada essa capacidade de fazer esse senso crítico. Essa é a característica da fascinação. Bom, quais são os reflexos visíveis na fascinação, portanto? Perda da noção do ridículo e da capacidade de discernir. Então, perda da noção do ridículo. Aqui não é uma ofensa a ninguém. Gostaria que vocês entendessem isso. Mas há determinados comportamentos que nós observamos, determinadas atitudes, que chamam bastante atenção. E essa perda da capacidade de discernir entre o certo e o errado, Por que isso? Porque nós acolhemos essas sugestões e inspirações como diretrizes seguras e lógicas, E elas só são percebidas assim pelo fascinado. Às vezes quem está de fora fala, poxa, como que Marco Antônio foi capaz de produzir um pensamento dessa natureza? Vejam, isso é totalmente ilógico. E normalmente essa forma de pensar, essas ideias, acabam conduzindo o indivíduo a perceber-se como portador de missão especial que lhe compete desenvolver no mundo. Um misticismo. Então, concluindo a parte final desse nosso bate-papo, com um cenário assim, um pouco já meio torto, por força de algumas
alguns problemas técnicos. É só referendar que a questão da fascinação, ela realmente tira o indivíduo, ele fica desprovido desse senso crítico, o que acaba produzindo a percepção de que essa pessoa está dotada de uma missão específica a ser desenvolvida, e ela fica envolta num misticismo, em que os seus potenciais mediúnicos são os mais destacados possíveis, os seus registros do mundo extracorpóreo são os mais ajustados, as suas informações carregam um quê de verdade e de revelações profundas da realidade espiritual. É uma fase muito difícil e que, para a solução, exige um esforço pessoal muito grande, uma abnegação profunda, porque o seu orgulho está exacerbado e ele vai ter que trabalhar justamente o contrário, né? O aspecto de perceber-se fora de um contexto. E também exige da instituição a qual ele está vinculado, né, por força da busca deste auxílio, uma assistência continuada e que demandará, por certo, um período bastante alongado. E, por fim, a subjugação, que na perspectiva de evolução do quadro obsessivo, a sua expressão mais intensa, é uma obsessão num processo superlativo. Ela pode ser uma obsessão física, que atinge basicamente o corpo físico, uma obsessão psíquica, que atinge os centros da vontade, e pode ser uma obsessão mista, né? Uma subjugação mista, atingindo tanto o centro da motricidade quanto os centros da vontade, ou seja, você tem o envolvimento da mente e do corpo. Lembrando sempre que todo processo obsessivo começa com uma simples influenciação, sem sinais exteriores, e pode chegar até essa variante bastante complexa que é a subjugação. No caso da ocorrência da subjugação física, o indivíduo ainda não perde a lucidez, mas a ação é sobre os centros motores, que obrigam o indivíduo, não obstante ele lute contra aquele comando, a ceder à violência que o oprime. Nós acompanhamos um caso de uma jovem que estava obsidiada fisicamente, no caso de uma subjugação física, em que ela não tinha articulação das mandíbulas. Ela só facultava, o obsessor só lhe facultava esse exercício mandibular, o movimento, né, para sorver líquidos ou para fazer uso de fumo. Então era uma subjugação no campo físico que a impedia de se alimentar. E ela vinha perdendo peso sistematicamente. Lógico que, a perdurar esse estado, pode ocorrer o surgimento de doenças produzindo enfermidades orgânicas, né? Porque a falta de alimentação, ela gera uma série de deficiências, vai cair a sua imunidade, então depaupera as condições do organismo e advém, logicamente, a instalação de uma enfermidade. A subjugação psíquica é o controle mental. O indivíduo tomba em uma constante passividade, é um estado de passividade continuada. Ele fica como que torturado emocionalmente, podendo chegar à perda completa da lucidez. O subjugado psiquicamente, ele tem muito, assim, características próprias da esquizofrenia, dos processos de transtorno mental mais profundo, aquilo que era outrora catalogado como loucura. São as ações obsessivas no campo da mente, onde o indivíduo perde a noção de tempo, de espaço, vive uma realidade diferente e dominado mentalmente. É uma perda temporária ou definitiva, isso pode acontecer durante toda a sua reencarnação, mas se trata de um reajuste ante aos delitos produzidos no passado, né? A visão, a audição, como os demais sentidos, acabam confundindo a realidade do indivíduo, porque ele vê uma coisa e sua mente quer modular numa outra frequência.
É como se eu observasse uma tela de televisão e nessa tela fosse projetada uma realidade diferente da que eu vivo. E eu passo a dar validade à projeção, não àquilo que eu estou percebendo por meio dos sentidos. E a subjugação fisiopsíquica é essa conjunção, né, da perturbação da mente com a depauperação das estruturas orgânicas. Vejam, né, que quadro doloroso a que o indivíduo pode chegar. E nós temos, portanto, a doutrina espírita como a grande profilaxia para as nossas almas. E o quanto nós temos a agradecer a Deus por tudo que temos recebido, em especial pelas informações que nos chegam, né, por meio das obras que estão aí à nossa disposição, por meio do conhecimento que os espíritos superiores nos têm oferecido. É importante que nós saibamos utilizá-las no dia a dia de nossas vidas para criarmos as condições preventivas. A doutrina espírita trabalha muito nessa prevenção, a prevenção da alma. Então, o estado de perturbação é essa resultante, né, de uma ação que nos tira de um estado de normalidade. Compete a cada um de nós perceber em que momento nós estamos saindo dessa normalidade para mergulharmos no estado de distonia e, se possível, identificando as fontes. Daí, uma vez mais, convidamos a todos, inclusive a mim mesmo, a fazermos uso dos preceitos evangélicos em nossas vidas, o que tem sido um grande desafio nas horas que passam, né? Deixamos para todos os nossos amigos que dedicaram um tempo precioso de suas vidas, né, para entreter-nos neste recurso midiático que nos aproxima de alguma forma, a nossa gratidão profunda, desde já apresentando as nossas desculpas pelas limitações tecnológicas, por alguns desajustes nessa filmagem, muito naturais de uma primeira experiência como essa. Um abraço fraterno, Deus nos abençoe e continue a iluminar as nossas vidas. Forte abraço, pessoal. Iniciando a segunda parte dos nossos trabalhos da tarde de hoje, nos mantenhamos com os pensamentos elevados, lembrando do nosso Senhor Jesus, quando nos disse: pedi e obtereis. Que a nossa posição mental seja de recepção, estejamos receptivos às energias salutares que vêm até nós, através dos nossos irmãos encarnados, passistas desta casa, que estão nesse momento em posição mental de doação, e dos nossos irmãos espirituais responsáveis por esse trabalho, que trazem até nós as irradiações de nossos irmãos encarnados, bem como os fluidos espirituais benéficos e salutares. Que a paz e a harmonia possam preencher o nosso coração. Ao respirar, sintamos essa energia que nos penetra, nos invade, vindo do alto, trazendo calma, tranquilidade, equilíbrio. Que possamos sentir a luz que nos envolve, a luz do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, que com seu manto de amor envolve a todos nós, encarnados e desencarnados. Com gratidão em nossos corações,
recebemos e aproveitamos todas essas energias. Que o Pai Maior possa nos permitir sempre essa comunhão com os Espíritos mensageiros do nosso Mestre Jesus e que tenhamos a força, o ânimo e a esperança de sempre continuar com alegria em nossos corações, na certeza de que o nosso Mestre Jesus está no comando de todas as coisas. Que assim seja. Muita paz a todos.